Olá, meu nome é Gabriel e na apresentação de hoje iremos ver um pouco de desenvolvimento com testes. Iremos ver alguns tipos de testes e algumas metodologias que adotam esse conceito durante o desenvolvimento. E também iremos ver uma aplicaçãozinha que a gente desenvolveu aqui, baseada em Java, com a utilização do JUnit para testes. Espero que gostem. Esses são os integrantes do grupo que nós iremos ver no decorrer da apresentação. Bom, segundo Somerville, quem testa um software faz duas coisas. A primeira, demonstra ao desenvolvedor e ao cliente que o software atende aos seus requisitos. Em caso de softwares customizados, deve-se haver um teste para cada requisito. Em softwares genéricos, cada aspecto do sistema deve ser testado antes do lançamento. A segunda identifica bugs, anomalias ou erros de processamento na aplicação. Nesse âmbito, o primeiro motivo se caracteriza por ser um teste de validação, onde se espera o funcionamento correto da aplicação para atender os requisitos pré-estabelecidos. Enquanto o segundo tipo se caracteriza por ser um teste de defeitos, onde os erros e falhas de processamento são identificados e corrigidos. Mas, contudo, a linha que diferencia esses conceitos é muito tênue, de forma que durante a realização dos testes de validação serão identificados defeitos na aplicação ou durante a realização dos testes de defeitos, será evidenciado que a aplicação atende aos requisitos em alguns deles. Agora, para complementar o que eu havia dito, eu trouxe uma fala do Edgar Dijkstra, cientista da computação, ganhador do Nobel, criador do conceito de semáforos e algoritmo para caminho mínimo, usado no Google Maps e tantas outras aplicações que geram uma rota assim dentro de um mapa. Abre aspas. O teste só consegue mostrar a presença de erros, não a sua ausência. Para encerrar essa questão, a diferença entre validação e verificação pode ser resumida da seguinte forma, como bem colocado por Barry Bowen em 1979. Validação pode ser resumida com a seguinte pergunta: estamos construindo o produto certo? E verificação pode ser resumida com a seguinte pergunta: estamos construindo o produto corretamente? É importante ressaltar que ambos os procedimentos se iniciam quando os requisitos são disponibilizados e continuam durante todo o processo de desenvolvimento, para garantir que a experiência do usuário final, que é quem de fato está pagando pelo produto, seja a mais satisfatória possível. Bom, dando continuidade no conteúdo, iremos falar um pouco sobre teste de desenvolvimento. O teste de desenvolvimento é realizado pela equipe de desenvolvimento do sistema, geralmente executado pelo programador ou equipe que desenvolveu a aplicação. Em casos de sistemas mais críticos, podemos ter um testador associado a um programador, que auxilia na execução do teste, ou uma equipe voltada somente para a escrita e execução do teste. Bom, os testes de desenvolvimento se concentram em três tipos. O primeiro, o teste de unidade, um teste minucioso feito em cada componente ou classe que visa verificar se todas as operações e métodos estão funcionando da devida forma. Testar é caro e demorado. Por isso, deve ser feita uma curadoria para escolher os casos mais essenciais para teste, que podem seguir duas estratégias. Uma baseada em partição, onde são escolhidas entradas e processamentos mais comuns. Sendo assim, escolhemos alguns exemplos desse grupo para testar, ou teste baseado em diretiva, que visa coibir erros comuns de programadores. O segundo é o teste de componentes, que é voltado para a interação de uma série de objetos, classes ou funções entre si. Diferente do teste de unidade, aqui nós testamos um conjunto maior de componentes, para mostrar se o comportamento atende aos requisitos previamente especificados. O terceiro é o teste de sistema, um teste de escala maior voltado para as interações entre os componentes de forma global, em um pacote mais fechado e completo, onde todas as partes do sistema são integradas em esforço coletivo da equipe de desenvolvimento e testes. É importante ressaltar que faz parte também do trabalho de testes utilizar, por exemplo, ferramentas já pré-prontas, como frameworks especificamente desenhados para testes, né, que oferecem funções assim de fácil adaptação pré-prontas assim para você poder realizar os testes. Ferramentas como o JUnit ou JETS fazem parte, por exemplo, de uma equipe de testes ou de QA.
E como eu penso particularmente, né, se você entra numa empresa, você deve pelo menos ou fazer ela ganhar mais dinheiro ou pelo menos fazer ela economizar mais dinheiro. E utilizar ferramentas faz parte desse processo. Agora vamos falar um pouco sobre desenvolvimento dirigido por testes. O desenvolvimento dirigido por testes, ou TDD, em inglês Test Driven Development, é um método onde uma aplicação é codificada por trechos que são imediatamente submetidos a testes. Uma nova codificação não se inicia enquanto a anterior não for aprovada pelos testes. Esse método é, no geral, adotado por metodologias ágeis, mas podendo facilmente ser utilizado em metodologias dirigidas por plano. Agora vamos falar um pouco sobre os benefícios do TDD. O primeiro benefício, e o mais vantajoso deles, assim, na minha opinião, é a cobertura de código. É mais fácil o controle dos testes, porque inicialmente se parte da premissa de que cada trecho deve ter um teste realizado, com as falhas sendo descobertas logo no início. O segundo é o teste de regressão. Também se torna mais fácil a realização de testes de regressão que conferem se as mudanças inseridas não trouxeram novos defeitos. Ou seja, a cada nova função inserida, você imediatamente faz um teste e imediatamente se apresentar algum defeito, você já sabe onde procurar pela falha. A terceira parte é a documentação. Querendo ou não, os testes podem servir como uma espécie de documentação que ajuda na compreensão do código. E isso, quando você trabalha com equipes maiores, assim, pode acabar diminuindo aquele tempo de compreensão do código sempre que uma nova pessoa entra no projeto. Bom, então, eu sou o Max e eu vou falar sobre os testes de lançamento e também sobre os testes de usuário. O teste de lançamento é o processo de conferir a validade para garantir que um sistema cumpra seus requisitos e seja bom bastante para ser usado pelos clientes do sistema. Ele tem como principal objetivo convencer o fornecedor do sistema de que ele é suficientemente bom para uso. Se assim for, o sistema pode ser lançado como um produto ou fornecido para o cliente. Já agora, no teste baseado em requisitos, ele em si é uma validação e tem como principal objetivo demonstrar que o sistema implementou seus requisitos corretamente. Normalmente, vários testes devem ocorrer para garantir a cobertura de todo o requisito. Agora, no teste de cenário, ele é basicamente a criação de cenários de uso típico com o objetivo de empregá-los para desenvolver casos de teste para o sistema. E, por fim, após a completa implementação do sistema, os testes de desempenho e confiabilidade são feitos para checar se o sistema cumpre com seus requisitos e também se processa sua carga pretendida. Já agora, em relação aos testes de usuário, eles são o processo no qual usuários ou clientes fornecem entradas e conselhos sobre os testes de sistema. Existem três tipos diferentes de teste de usuário: os testes alfa, beta e teste de aceitação. No teste alfa, usuários e desenvolvedores trabalham juntos para testar um sistema enquanto ele ainda está sendo desenvolvido. Neste teste, os usuários podem fornecer informações sobre o uso do sistema que ajudem no projeto de testes mais realistas. Já agora, no teste beta, ele acontece quando um sistema de software é disponibilizado para um grupo maior de clientes e usuários. Este teste rende feedbacks a respeito das mais diversas áreas do software, já que não há meio de limitar o ambiente operacional do mesmo. E sua principal função é descobrir problemas de interação entre o software e as características de seu ambiente operacional. E por fim, os testes de aceitação. Nesse teste, os clientes testam o sistema usando seus próprios dados e decidem se ele deve ser aceito do desenvolvedor do sistema. E suas etapas vão desde definir critérios de aceitação até negociar os resultados do teste e aceitar ou rejeitar o sistema. Olá, eu sou o Vitor e eu vou mostrar como que a gente utiliza e como funciona o JUnit para a gente fazer os testes unitários
sistemas da linguagem Java, mais específico, realizados na IDE NetBeans, tá? Então a gente já tem um projeto pronto, chamado aqui teste, e dentro desse projeto eu criei uma classe denominada Math. Então dentro dessa classe Math eu criei dois métodos que serão os métodos a serem testados. Então a área quadrado, que é um método que calcula a área de um quadrado passando do lado como parâmetro, e um método para verificar se um número é par, também passando um número como parâmetro. O JUnit nada mais faz do que uma verificação, né? São testes mesmo, para verificar se esses métodos eles estão agindo de uma maneira adequada, estão tendo um comportamento que a gente espera que eles tenham, fazendo o cálculo correto, trazendo o resultado que a gente espera que eles tragam, tá? E isso é bom para garantir uma credibilidade e uma integridade do nosso sistema, evitar problemas futuros e tudo mais. Então, com a classe e os métodos já criados e também o comportamento de cada método, a gente cria dentro da pasta de testes, a gente cria também uma classe somente para teste, tá? Então aqui tem o mathTest, e aqui a gente consegue ver que ele já cria para a gente, ele traz na verdade para a gente os métodos criados na nossa classe principal, a classe realmente a ser testada, que é a classe Math. Então ele traz os métodos e a gente precisa fazer essa verificação então. Como que a gente faz? Primeiro eu criei a variável um int a, né, passando como valor o número 10. Então a variável a vale 10 até o momento. Através do comando assertEquals, eu falo para o meu código, para o meu sistema o seguinte: como primeiro parâmetro aqui que eu passo é o valor que eu estou esperando dessa operação. Então, o resultado desse teste ele tem que me dar 100. E em segundo parâmetro, eu quero ver, eu passo como segundo parâmetro o que vai ser testado, né? Qual o processo do método que vai ser testado. Então, no caso aqui, eu chamei a minha classe path, né? Chamei o meu método área quadrado, passando o número 10, né? A variável a, como parâmetro. Então, o que a gente espera que ele faça? Que dentro do método área quadrado, passando 10 como parâmetro, ele faça então a multiplicação de 10 vezes 10 e nos retorne 100, certo? A mesma coisa vale para o número par. Então a gente passa o número 4 como parâmetro do método e espera que o retorno seja verdadeiro, ou seja, que o número seja dado como um par. Então, para a gente testar, dá o botão direito, test file. Então, ele vai compilar, vai realizar esses testes, vai verificar se está tudo certo. Se não tiver algo certo, ele também vai indicar. Então, aqui no caso, ele deu sucesso em dois métodos e zero erros, zero falhas. Então, a gente consegue ver também aqui em Test Results. Então, ele mostra para a gente que a classe MathTest ela passou 100% dos testes. Nos parâmetros teste área quadrado, que é esse daqui, então ele passou, e teste NumPar, também aqui ele passou. Caso a gente queira testar para ver se realmente está dando tudo certo, se ele está respeitando e fazendo os cálculos corretos, a gente pode testar o inverso. Em vez de ver se ele está fazendo o cálculo certo, ver também se ele está trazendo o valor errado, tá? Como que funciona? Aqui, por exemplo, no teste área quadrado, eu vou colocar o número 9. Então aqui para mim, ele é para dar erro, porque 9 vezes 9 não é 100, é 81, tá? Então ele vai fazer o cálculo, vai fazer 9 vezes 9, vai trazer um número diferente de 100 do que a gente espera que ele traga. E aí causaria o erro. Então, botão direito, test file, ele vai compilar. Então ele trouxe aqui pra gente, ó. Ele trouxe que a classe MathTest, ela foi testada os dois
os dois métodos. O teste num par, ele passou, não teve alteração, então o 4 continua sendo par. Só que o teste área quadrada ele não passou. E qual que foi o motivo? Estava sendo esperado um valor 100, só que na verdade o que nos retornou foi 81. Então aqui está tudo certo, né? Ele fez o cálculo certo, só que não trouxe o esperado, o que ocasionaria no erro mesmo, tá? Então aqui já está tudo certo. Então é assim que o JUnit funciona. A gente cria uma classe, a gente pode criar várias classes, vários métodos e vários comportamentos para esses métodos. E dentro dessa classe de teste que a gente cria em cima da classe principal, a gente vê certinho se eles estão se comportando da maneira que a gente quer, trazendo o resultado esperado e fazendo o cálculo que a gente precisa que eles façam, tá? Qualquer coisa que varie do que a gente espera é dado como erro.